Aquele que batiza com o Espírito Santo. De João 1, versículo 29 ao versículo 34. Comentário de João, capítulo 1, versículo 29 ao 34. Em João 1, versículo 29 ao 34, vemos que João Batista encontrou o próprio Salvador. Reconheceu a superioridade dele. Teve o apoio divino para reconhecer o Salvador, que teve um preparo para a manifestação pública do Salvador e reconheceu Jesus como Filho de Deus. Então, vamos ao texto. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João 1, versículo 29 ao 34. Agora comenta a passagem inicia do primeiro versículo, o 29, que diz assim: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um dia após uns judeus terem perguntado se João Batista era o Cristo, João Batista viu o próprio Cristo vindo na direção dele. E a partir disso, João Batista define Cristo como o Cordeiro de Deus e o associa à retirada do pecado do mundo, não de modo universal, mas de todos aqueles que seriam salvos. Jesus era inocente de qualquer pecado e totalmente capaz de satisfazer a justiça de Deus. E devido à sua morte, qualquer um que se arrepende e confia em Jesus como o Senhor e Salvador da própria vida está salvo. No versículo 30 diz: Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. O texto mostra que João Batista falava essa verdade sobre Cristo antes dele aparecer. É possível saber que ele fez isso ao menos uma vez, mas podemos imaginar que João Batista falou várias vezes antes do Cristo chegar, não necessariamente da mesma forma. Entretanto, é fato que João tinha o entendimento que Jesus Cristo existiu antes mesmo de nascer, pois João nasceu primeiro, e se Jesus já existia antes de João, então Jesus existiu mesmo antes de nascer. Isso nós podemos crer e reconhecer que não somente existiu, mas que é Filho de Deus desde a eternidade. No versículo 31 diz: Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João Batista não tinha conhecimento de quem era Jesus, e isto, pelo menos, dele enquanto Salvador. Entretanto, o batismo nas águas apontava para o Salvador, pois o batismo nas águas trazia um sentido de purificação do pecado e o próprio Salvador havia chegado. Então, João de fato preparou o caminho para o Salvador, tanto em palavras, chamando o povo ao arrependimento e voltar-se a Deus, como em atos, por meio de uma vida santa. E agora estava uma oportunidade de anunciá-lo, e João não perdeu a oportunidade. Assim como nós também não devemos perder, quando Deus nos der a oportunidade de agradá-lo através do anúncio do Evangelho. No versículo 32 diz: E João testemunhou dizendo: Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Aqui não declara, mas comparando com outro evangelho, se torna claro que este momento é logo após Jesus sair da água. Aspas. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Fecha aspas. Marcos 1, versículo 10.
E embora nesta passagem, no Evangelho de João tenha sido dito apenas Espírito, está falando do Espírito Santo. Já o motivo do Espírito Santo aparecer como uma pomba não está claro. Podemos, no máximo, imaginar qual seria o motivo. Mas há uma semelhança entre o Espírito Santo e uma das pombas da Arca de Noé. Aspas. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Fecha aspas. Gênesis 8, versículo 11. E pela lei mosaica, a pomba era um animal puro. Outra semelhança com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é puro, embora de modo espiritual. No versículo 33 diz: Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista repete mais uma vez que não conhecia Jesus. Pelo menos não o conhecia como Salvador. E o conhecimento que João Batista teve foi por meio de uma revelação. Assim, João é divinamente avisado sobre o sinal que haveria de vir para reconhecer o Salvador. Este tão especial Salvador é o que batiza com o Espírito Santo. Quanto ao assunto do batismo com o Espírito Santo, muito se discute e não será aprofundado aqui. Mas faço menção de dois posicionamentos. Um que pensa que o batismo com o Espírito Santo se dá na conversão e outro que pensa que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que pode vir depois da conversão. Além disso, o assunto do batismo no Espírito Santo acaba tocando em outras questões, como qual a diferença entre o batismo com o Espírito Santo e o enchimento do Espírito. Questões como essa exigem um estudo mais particular, mas encorajo a todos os cristãos a buscarem continuamente um enchimento do Espírito Santo, que deve ser um ato contínuo em nossa vida, e mesmo ao menor deslize, devemos voltar à posição de buscar a Deus segundo a reta justiça que as Escrituras ensinam, e então estaremos sendo enchidos pelo Espírito Santo. E no último versículo, o 34, diz assim: Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João Batista mostrou que não somente viu, mas reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Mais maravilhoso que um belo quadro que alguém vê, estava Jesus Cristo, o Salvador, diante de João. E nós nunca devemos ter Cristo como algo menos importante. E todas as vezes que nos dirigimos a Ele em oração, ou mesmo quando concentramos nosso pensamento nele, que o nosso coração seja tomado de uma reverência por ele incomparável a qualquer outra coisa que se reverencie. E no último versículo, o 34, diz assim: Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João Batista mostrou que não somente viu, mas reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Mais maravilhoso que um belo quadro que alguém vê, estava Jesus Cristo, o Salvador, diante de João. E nós nunca devemos ter Cristo como algo menos importante. E todas as vezes que nos dirigimos a Ele em oração, ou mesmo quando concentramos nosso pensamento nele, que o nosso coração seja tomado de uma reverência por ele incomparável a qualquer outra coisa que se reverencie.